questão da permacultura é somar os conceitos dos nossos ancestrais às tecnologias modernas. Não é nem abandonar o que tínhamos e nem negar o que tem de futuro de tecnologia. As duas coisas. Ou seja, eu posso usar um computador, posso usar um telefone, nós podemos usar máquinas, aviões, etc. A questão é como é que eu faço esse uso de melhor maneira. Quando eu comecei a estudar permacultura, eu me lembrava muito do meu avô, porque nós fazia piso de barro do galpão com cupim. Sim. Juntava cupim no campo, na carreta do boi, quebrava o cupim, botava no galpão, fazia aquilo tudo, misturava com esterco, botava as ovelhas, pisotear lá dentro, fazia aqueles pisos socados de terra, levantava as paredes de pau a pique e de torrão, né? A forma de lidar com os animais, a questão das luas, dos plantios, de tudo. Aquilo foi me vindo como uma memória do memória passado, lá atrás. Só que agora ela tinha uma coisa organizada, ela tinha um formato, ela tinha um método. No dia que eu cheguei, estavam limpando o tanque do peixe-boi. Aí estavam tirando aquela água toda, ou seja, a água do peixe está rica em fósforo, em nitrogênio, excrementos dele ali, mais de comida, tudo mais. Aquilo estava indo num caminhão, pipa, e ia ser jogado fora. Aí a gente caminhou mais um pouco, chegamos num lugar onde estavam os viveiros de mudas, estavam preparando as mudas ali. Aquela água seria fundamental para essa horta. Obviamente. Aí estava chegando um caminhão carregado de composto comprado. Então, assim, tu tem dois especialistas que não se falam, o dejeto de um, né? Um está botando fora um dejeto que serve para o outro está comprando aquilo, certo? Então, tu tem um gasto que não precisa. O processo de mudança da consciência é um pouco lento, o que eu acho, né, da coisa. Agora, a informação que tem sobre tudo é muito mais fácil tu acessar. Agora, também nunca se teve tanta informação e tanta gente desinformada. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Conversa e Sabor, aqui direto do Gabana, nessa parrilla maravilhosa, um fogo para lá de especial e daqui a pouquinho a gente vai estar degustando uma carne de excelência aqui, com um bom papo de sempre, com muito conteúdo aqui no programa Conversa e Sabor, que tem o oferecimento da Sicredi Liberdade. Você já conhece o sistema cooperativo? Se ainda não conhece, conheça uma das agências da Sicredi Liberdade, que está presente não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados aqui da nossa nação e que sempre tem muitas novidades para você. Prospere aí na sua vida e nos seus negócios com a Sicredi Liberdade. Também conosco o Grupo ASM, 71 anos, qualidade, começa com A, qualidade e excelência, o que você vai encontrar em qualquer uma das empresas do Grupo ASM. Afinal de contas, são 71 anos de compromisso com a nossa região e, é claro, com todos aqueles que têm o prazer de ir lá comprar em uma empresa tão sólida e com um trabalho de excelência aqui em toda a nossa região. Também com a gente, né, a Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa que é responsável por toda a produção. Toda a produção aqui do programa Conversa e Sabor é através da Darwin Comunicação e Marketing. Também conosco a Flow Filmes, que é responsável por toda a captura de imagens, edição do nosso programa, pelo áudio, uma empresa de excelência que tem feito trabalhos fantásticos também por todo o Brasil. Sebrae Nacional, Sebrae RS, né? Muitos trabalhos importantes que a Flow Filmes tem realizado o Brasil afora. Também conosco a Argos Investimentos Rurais. Olha só, o agronegócio muitas vezes passa por oscilações. Agora, não existe negócio mais sólido que investir no agro. E a Argos Investimentos Rurais proporciona tudo isso para você com oferta de instâncias de propriedades rurais de excelência. Só trabalha com áreas de excelência. Então, conheça um pouco mais da Argos Investimentos Rurais nas suas redes sociais. Também com o apoio do Ponto da Carne, que fornece as carnes para a gente, e lá da Sobreiro Vinhos e Regalos, que é responsável por nos oferecer as bebidas aqui e também para os nossos convidados. E falando em convidados, deixa eu apresentar daqui a pouquinho o nosso convidado de hoje, mas eu quero pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. É muito importante para nós que você se inscreva no canal, você comente aí, você compartilhe com os seus amigos os nossos programas. É claro que você também curta, né? Dá o seu joinha aí, dê o seu like, que é fundamental para a gente. O YouTube, a gente tem observado, muitas pessoas têm assistido os nossos programas, mas a pessoa não se inscreve no canal. Vá lá, se inscreve no canal, é só apertar aí no inscrever-se e seja você também parceiro nosso aqui para a gente poder trocar informações. Se inscreva, dê sugestões de assuntos que você gostaria que fossem abordados aqui no programa, também nos seus comentários. Vamos crescer juntos, vamos ampliar as nossas relações juntos, porque para nós é sempre um prazer estar trabalhando para que vocês apreciem os nossos conteúdos aqui no Conversa Sabor. Valeu? Combinado, então? Estou contando com vocês aí. Aqui conosco hoje, João Roquette.
Muitos chamam de João Roquette, mas já fomos na nossa apresentação aqui, é Roquette, né? A pronúncia correta do sobrenome. João, que prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Desde já, saúde e sucesso, estamos juntos aqui, tá bom? Estamos juntos. Muito bem. O João é permacultor. Você sabe o que é permacultura? Você quer saber mais detalhes? Você vai saber agora. O João também ele ministra cursos online de formação de excelência. Ele é um cara que tem se destacado muito nessa área, que olha o meio ambiente como um todo, um aproveitamento geral sem agredir o meio ambiente, que é o que tem acontecido, infelizmente, para a gente que principalmente gosta de sair, gosta de ter um convívio diferente com a natureza, com tudo aquilo que é proporcionado de graça para nós, e o ser humano, ele infelizmente não tem contribuído, muito pelo contrário, tem ajudado a destruir deste patrimônio natural que nós recebemos de graça, né? E o João vai conversar conosco sobre técnicas, o João vai falar conosco sobre a permacultura hoje neste programa. Fique aí que você vai aprender muito com esse cara que tem muito a nos ensinar. Tem muito a ensinar com muitos profissionais nas mais diversas áreas, porque a permacultura, ao contrário do que se imagina, ela está envolvida, direcionada e englobada com todas as áreas praticamente da nossa vida. João, muito obrigado pela sua presença aqui. É fundamental a gente conversar com pessoas que têm muito know-how naquilo que fazem, e esse é um dos propósitos do programa, e você é um deles. Você é mais uma figura de destaque no que você faz, e é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, muito bem. Vamos falar no conceito, né? Permacultura. O que é a permacultura, para que a gente tenha informações bem precisas sobre essa nomenclatura, João? Essa palavra não existe no dicionário, né? Ela foi criada por um cidadão chamado Bill Mollison, no final da década de 70. Ele e um estudante que acompanhava ele, o David Holmgren, chegou nessa palavra porque ele estava buscando trabalhar com agricultura sustentável. Então ele começou a estudar isso, ele é da Austrália, ele viajou por vários países, vários continentes, na verdade, tentando entender formatos de sistemas de produção sustentável de alimento. À medida que ele foi viajando por vários continentes, eu estou falando de um trabalho de quase 20 anos, ele começou a observar que as pessoas nos seus lugares tinham culturas diferentes, certo? E essas culturas tinham um envolvimento da agricultura, estava ligada também à espiritualidade, ou seja, estava ligado às festividades. Então, por exemplo, as festas de colheita eram ligadas aos casamentos, aos nascimentos, ou seja, a agricultura e a cultura e a espiritualidade, a religiosidade era praticamente uma coisa só, certo? Então ele começou a ver que toda a relação da agricultura sustentável que ele estava buscando, em função das baixas dos peixes, da redução do tamanho dos peixes, eu acho que tu sabe disso, tu é pescador, ou seja, cada ano que passa tu tem redução do tamanho dos peixes por causa da sobrepesca e entre outras coisas. E ele já vinha estudando isso no final da década de 60 e vários problemas de contaminação de alimentos, enfim, e essa foi a busca dele de uma agricultura sustentável. No momento que ele começou a ver esse panorama, ele se deu conta que a questão não era só uma agricultura sustentável, e sim uma cultura sustentável, porque certo. Essa cultura de atitudes com relação à vida, com relação a série de coisas, como eu te disse, envolvendo todo um processo. A visão era muito mais ampla. Muito mais ampla, ou seja, a questão da religiosidade, a questão das festividades, as festas, tudo isso fazia parte de uma coisa só. E aí ele chegou nessa palavra, ou seja, permacultura, ou seja, cultura permanente. Como é que nós criamos uma cultura que tenha permanência no tempo? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, eu estou falando em sustentar algo no tempo. Se é insustentável, não se sustenta. Certo. Não é isso? É bem simples o conceito, né? Então, como é que eu crio um sistema que tenha sustentação no tempo? Ou seja, se eu tenho um método de agricultura, por exemplo, e essa agricultura, depois de X anos eu tenho que parar o terreno, porque o terreno, a terra não está aguentando a condição que eu estou impondo ali, não tem sustentação, certo? Então, esse conceito parte daí, dessa busca dele. Então, a permacultura, aí então ele começou a ver que a questão não era então só a questão agrícola e que envolvia várias outras coisas. Então, a permacultura é um tema interdisciplinar. Então, a gente vê dentro da permacultura a produção do alimento, obviamente orgânico ou agroecológico, não queira dar, a questão de manejo de água, água nos solos, né? Água nas nascentes, tudo isso, sistema de saneamento ecológico, que envolve todo o conceito, armazenamento de água de chuva em lagos e tudo isso envolve o tema água.
Depois toda a parte de geração de energia renovável, várias formas de geração de energia renovável. E depois a questão das bioconstruções, ou seja, construções de mais baixo impacto, porque a construção civil tem alto impacto, né? E por trás de tudo isso, o conceito que seria as conexões entre essas coisas, ou seja, onde é que eu boto o galpão, por que eu estou botando um galpão aqui, não estou botando ali, por que eu boto um lago aqui, não boto ele lá, por que eu faço agricultura aqui desse ponto e não ponho no outro, como é que eu conecto essas coisas, uma estrada dentro de uma fazenda, com uma cerca, com um lago, ou seja, como é que eu relaciono, por que eu tomo uma decisão de fazer uma coisa num lugar ou no outro, qual é a decisão, e a maioria do que a gente tem visto são decisões aleatórias. Certo? Só deixa eu te interromper um segundo nessa parte aí. A gente fala que no passado o conhecimento era muito empírico, né? E que a partir de hoje o conhecimento está baseado em evidências. A permacultura faz parte de um estudo baseado em evidências porque havia um conceito de preservação lá na antiguidade muito maior do que há hoje, obviamente, sim, pela velocidade com que as pessoas querem fazer. Aí é onde entra a permacultura para ensinar ou reensinar aquilo que era lá. Há uma associação desses fatores do conhecimento empírico hoje com o conhecimento mais científico, associando essa questão, comparando a ancestralidade lá, ou a atemporalidade, sim, com o temporal agora? É interessante tu colocar isso, porque tem no manual de permacultura, que ele escreveu um manual, né, de permacultura, ele coloca o seguinte, que a questão da permacultura é somar os conceitos dos nossos ancestrais às tecnologias modernas. Não é nem abandonar o que foi, o que tínhamos, certo, e nem negar o que tem de futuro de tecnologia. As duas coisas. Ou seja, eu posso usar um computador, posso usar um telefone, nós podemos usar máquinas, aviões, etc. A questão é como é que eu faço esse uso de melhor maneira. Essa que é a questão. Entende? Perfeito. Né? Então, por exemplo, tem técnicas que a gente usa usando cimento e ferro, por exemplo, que são duas coisas de alto consumo de energia, que se faz de uma forma para baixar esse consumo, que a gente chama de tecnologias apropriadas, por exemplo, para reservatórios de água e coisa assim, com baixo consumo. Só um pequeno exemplo, né? Mas isso que tu colocou é um dos pontos básicos da coisa da permacultura, por isso que é importante ter colocado. Porque a ideia é estudar como é que eram feitas as coisas, certo? E como é que eu pego isso e trago hoje para uma realidade onde eu tenho uma série de equipamentos para melhorar isso, tecnologias para melhorar isso, né? Certo. E na sua vivência, até que ponto a tecnologia tem auxiliado nesse processo? Ou você tem que lutar muito contra a correnteza nesse sentido para fazer com que a tecnologia seja favorável para a sustentabilidade e não para ajudar a derrotar aquilo que muitas vezes já está começando a ser derrotado por nós mesmos, por seres humanos, pela falta de conceitos e principalmente de preservação? Não, acho que a maioria das máquinas, das coisas que estão sendo inventadas, tem pontos positivos e pontos negativos. É a coisa da faca. Eu posso usar a faca para matar, como posso usar a faca para cortar a carne agora no churrasco. Né? Então, a questão é... conscientização. A base do problema é a ganância. Certo? A base do problema é a ganância. A base do problema é a falta de entendimento, assim, por exemplo, das pessoas não entenderem que não precisaria tanto para se viver. Certo? Eu voltei agora há pouco dos Estados Unidos, né? Tive há uns 4 anos atrás, agora fui de novo, olhando pontos positivos e negativos, eu fui para fazer um trabalho lá. Mas o que tu mais observa lá é o seguinte, um consumo exacerbado. A gente fala que se todos nós fossemos viver como eles vivem, precisaria de 5 planetas. Tu deve ter lido isso em vários lugares já, né? A hora que tu convive realmente da forma como eles vivem, é exagerado isso. Ou seja, não talvez seja mais que 5 planetas, entendeu? Porque, assim, eles têm uma agricultura à base de propano, ou seja, eles fazem capina com propano, uma coisa que para nós seria uma coisa absurda, tu gastar gás para fazer capina, por exemplo, queimando, né? Sim. O lugar, por exemplo, que eu parei, eu cheguei na casa, o ar-condicionado já estava ligado, o ar-condicionado fica ligado, e aquele fica ligado tendo pessoa, não tendo pessoa, se aluga ou se não aluga, aquilo está ligado. Entende? Então, eles não têm mais um mínimo de estratégia de dizer, não, vamos economizar isso ou aquilo. Não tem separação de lixo num país que é a maior potência mundial. Não, tudo é misturado. Então tem umas coisas que são meio chocantes e que poderia ser diferente, vamos supor, dentro do que tu está falando. Ou seja, tu tem um monte de tecnologia para fazer melhor e não faz. Certo. Porque não está dando muito critério para aquilo. Sim. Entende? Aí eu te pergunto a questão da velocidade, né? Nós conversando aqui com o Gustavo Bozetti, né, que é mastermind aí, né, ele do método e tudo mais, ele mencionava, né, a questão da
não adianta velocidade sem direção. Sim. Né? Ou seja, o direcionamento, né? Porque às vezes as pessoas querem resolutividade das coisas num tempo muito curto e acabam fazendo o que tiver que fazer para conseguir aquele resultado. Sim, sim. Né? E acabam ultrapassando processos e, no ultrapassar esse processo, devastando ou prejudicando aquilo que não tem nada a ver com esse processo, vamos dizer assim. Sim, né? sim. Então, isso você observa também claramente. Sim. Eu tenho dito o seguinte, que a natureza não faz atalhos, a natureza faz processo. Então é bem o que o teu amigo estava falando. A natureza não tem atalhos, ela tem processo. Certo? Ou tu acompanha os processos, ou tu vai criar alguma cisão dentro do ambiente. Né? Essa que é a realidade, porque a natureza tem processo para as coisas se formarem. Ou seja, um solo leva 40 anos para aumentar 1 centímetro. Certo? E tu perder 10 centímetros de solo com uma chuva é fácil. Isso acontece toda hora. Sim. Toda hora. Perfeito. Né? Então, ou seja, e como é que eu refaço isso? Certo? Porque o adubo químico não repõe a matéria orgânica. O adubo químico aduba a planta. A gente que trabalha com agricultura orgânica, eu adubo o solo. Ou seja, eu tenho que dar fertilidade para o solo. Então, são conceitos diferentes. Certo? E como é que eu reponho uma vida num solo? Certo? Leva tempo. Sim. Certo? É como uma pessoa que tem, por exemplo, uma série de vícios. Né? Aí ela resolve mudar a alimentação, parar de usar drogas, bebidas, etc, etc, etc. Ela leva um tempo para se desintoxicar. Para se desintoxicar, da mesma maneira. Né? Então, assim, não tem atalhos. Né? Há um tempo atrás, um sujeito que planta, acho que uns 13.000 hectares, me procurou para fazer um processo orgânico lá no Mato Grosso, para ele. E eu disse para ele, olha, tem que começar pela menor parte. São várias fazendas, começar pela menor fazenda, a fazenda que tivesse uma ecologia mais ou menos estável ao redor, com um pouco de mata, alguma coisa, porque eu preciso dos insetos. Eu preciso da ecologia do ambiente para poder começar a transformar o ambiente. E essas coisas, às vezes, é difícil fazer com que a pessoa entenda um argumento assim, compreende? Sim. Porque o cara vê todos os insetos como problema. E não são, né? Se eles estão ali, eles têm uma função na natureza. Isso, então tu tem que começar a entender um pouco isso para poder fazer essa transformação da coisa toda, né? Então, assim, a gente usa muito a expressão leitura da paisagem, né? Com os alunos e com as pessoas que eu dou consultoria, ou seja, o que tu está lendo na paisagem, certo? Urbano ou rural, né? Ou seja, o que tu está lendo, o que tu está vendo, né? Porque tu vai para um lugar, está vendo uma coisa e eu estou vendo outra, Sim. certo? Então, o que o dono ou a pessoa que mora no lugar está enxergando e o que eu estou enxergando, né? E como é que a gente pode melhorar isso, né? Ou seja, tu caminha num lugar, o que tu está vendo? Ah, tudo é verde. Na pessoa urbana, tudo é verde. Sim, mas aqueles verdes têm tons diferentes, né? Ou seja, tem várias situações que eu posso estar observando pelo tipo de solo, se tem água, se não tem água. Por exemplo, tu vai pegar um esquimó, ele enxerga mais ou menos 200 tipos de branco. Se a gente for para lá, tu vai enxergar um branco mais escuro, um branco mais claro e deu. Sim. E aí tu morre por causa disso, porque tu pode afundar no gelo. Claro. Né? Ele já sabe que aquilo ali tem água embaixo. Isso. E se tu trouxer ele para cá, talvez ele vai enxergar meia dúzia de cor de verde. Nós temos 300 e poucos tipos de tons de verde. Sim. Certo? Se a gente for classificar, começar a botar uma folha do lado da outra de claro a escuro, nós vamos entender. Então, o que a gente consegue ampliar, o que a gente diz assim, como é que eu amplio a visão com relação às coisas? As coisas estão aí. Como é que eu consigo ver diferente? Esse é que é o segredo. Como é que eu consigo olhar de uma forma diferente? Entende? Certo. Nós falamos de ancestralidade, eu não vou tão longe, tá? Sim, sim. Mas vamos voltar um pouco no passado do João aí, do João criança, né? Antes de te perguntar como é que a permacultura entrou na tua vida, ou tu entrou na vida da permacultura, sim. né? Mas vamos voltar ao João criança. Qual era a tua visão quando criança sobre meio ambiente? Se você já nasceu em um berço, uma casa que já se preocupava com esse tipo de preservação, de olhar a natureza como um todo e a natureza como uma aliada em todos os processos, ou se você, no decorrer da sua vida, pelo que você viu, você começou a despertar esse interesse, né? Essa é uma curiosidade pessoal, talvez para os nossos espectadores aí também. Eu tive um avô que marcou muito na minha vida, assim, meu avô era um pouco eclético, um pouco como eu sou, assim, faz um pouco de tudo, né? Ele era ferreiro, ele era mecânico, era chacreiro, criava vários animais, plantava, né? Prendia junta de boi, me lembro de prender boi com ele, lavrar com cavalo, lavrar com boi, fazer de tudo isso, andar no campo, camperiar e mexer com gado e tudo isso, né? Então, ele tinha uma coisa de um cuidado, eu lembro dele botar comida para o beija-flor, né? Uma vez eu ganhei uma espingarda dessas de pressão, ele dizia, olha, tu pode matar esse, que são os que tu vai comer, se tu não for comer, tu não pode matar. Então tinha uma lista do que eu podia comer. As caturritas que comiam milho,
né? Alguma pomba, não sei o que, não sei o que. Então, eu tinha 3, 4 bichos que eu podia matar, o resto não podia matar. Matar por matar, não podia matar. Sim. Né? Então, não se falava em ecologia, sabe disso, né? Nós somos mais ou menos da mesma idade, eu acho. Né? Não tinha muito esse conceito, mas a gente tinha um certo cuidado, vamos dizer assim, com as coisas, entende? Com os animais, não judiar os animais, etc. Então, acho que, agora, a ligação com o campo minha sempre foi muito, muito forte, assim, né? Meus pais queriam, por exemplo, férias, ir para a praia, coisa, nunca me tocou muito isso, assim, né? Eu sempre preferi tomar banho de rio, ir para fora do que para a praia. Até Sim. hoje eu sou assim, eu raramente vou para o mar, é muito raro. Vou para tomar um banho, para molhar a água do mar, porque tem minerais, uma coisa assim, mas não tem muita cultura de praia. Eu nunca vou à praia. Então, a natureza para mim sempre teve esse toque a mais, sempre pensando em ir para o campo, fazendo isso assim, né? E a permacultura na minha vida entrou da seguinte maneira: eu estava tocando um projeto de sementes, eu fui para o campo em 82, direto, eu fui de vez, né, 82, abandonei tudo que eu estava fazendo na cidade na época, e aí eu comecei a trabalhar com sementes, a região produtora de semente de hortaliça, na época a Isla estava contratando produtores, eu comecei a trabalhar para eles um tempo. Certo. Depois arrumei um contrato com a AgroSéries, comecei a trabalhar para a AgroSéries. E aí, em 88, eu li um livro do Henk Roblin, um holandês, se não me engano, que falava sobre biotecnologia. Eu li aquele livro, e aquele livro me tocou muito, que ele falava dos riscos do transgênico, certo? E aí, já lá atrás? Lá atrás, em 88. Esse assunto é antigo, ou seja, é moderno. Veio hoje, à tona mais não, agora. Hoje veio uma coisa comercial, mas ele tinha uma pesquisa anterior lá atrás. Na verdade, ele vem antes, né? Porque os grandes pesquisadores da coisa da genética eram os nazistas. Né? Quando termina a Segunda Guerra, os Estados Unidos cooptou vários desses cientistas para seguirem desenvolvendo isso, não só genética humana, como genética de plantas. Mas, enfim. E aí eu comecei a trabalhar com sementes, e sempre com aquela ideia do que eu tinha lido, de fazer uma coisa diferente. Aí eu comecei, escrevi um pequeno projeto numa Remington, daquelas máquinas Remington antigas, com os teclados. Escrevi um pequeno projeto, na época até mandei para a Ana Primavera, a doutora Ana Primavera, sobre minha preocupação com as sementes que eu queria fazer, porque eu tinha um trabalho já em cima de produzir semente de hortaliça. E comecei a buscar apoio para tocar um projeto que eu queria, que era um trabalho de semente orgânica de hortaliça, né, que não tinha ainda, né, no Brasil. E passou um ano, 2, 3, isso era 89, 89, quando foi em 96, eu li uma notícia de um jornal aqui, de um assentamento, que estava tendo uma colheita de milho, coisa assim, não sei o quê. Aí eu liguei para ele, para o rapaz que era o agrônomo, para cumprimentar ele pelo trabalho, não sei o quê, não sei quanto. Ele convidou para ir lá, passou alguns dias, eu fui, fiquei conversando com ele, e ele me disse que estava muito por fora do assunto de agroecologia, mas que gostaria de fazer, etc, etc. E eu propus para a cooperativa. Eu digo, olha, quem sabe, já que vocês estão plantando semente também para outras empresas, tem um prédio, tem não sei o quê, vamos fazer um trabalho assim. Aí eles toparam, eu escrevi a proposta com valores, tudo direitinho, e comecei um trabalho. Eu tinha tentado por anos um parceiro para tocar. E eu montei o que se chamou as Sementes Agroecológicas do Natura. Fui eu que montei esse trabalho desde a base inicial. Certo. Quando eu comecei a reunir pessoas no estado aqui sobre bancos de semente, melhorar banco de semente, aí eu reuni a Pastoral da Terra, comunidades quilombolas, indígenas, várias comunidades, outras ONGs também. Numa dessas reuniões apareceu um sujeito, um iraniano, né, falando bem mal português, com um brasileiro com ele. E eu andava muito desconfiado na época, porque eu tinha tido umas ameaças de algumas organizações, enfim. E aí eu abri um espaço no momento para ele, ele começou a conversar comigo e a gente ficou conversando até tarde depois. E ele representava uma organização que trabalha com permacultura no Novo México, Estados Unidos. Santa Fé, perdão. Aí ele se ofereceu para ajudar, ou seja, no trabalho que eu estava fazendo, né? E ele tinha montado já um centro de permacultura na Amazônia, outro no Equador, mais outro no Peru. Né? Ele foi um dos primeiros alunos do Biomoldes. As portas foram se abrindo. Isso. Ele soube de mim não sei como, né? Na época eu nem lembro. Aí ele trouxe um recurso para ampliar o que eu estava fazendo, começamos a ampliar o projeto. Eu estava um pouco desgostoso, um pouco da estrutura política dentro da cooperativa para trabalhar, as questões políticas estavam sobrepujando as questões técnicas e aí ficava difícil eu estar operando. Desenvolver o trabalho. Isso. Então eu já tinha trabalhado aí uns 6 anos aí. Aí um dia ele me fez uma proposta se eu não queria assumir de montar um centro de permacultura, porque já tinha um no Cerrado, tinha um na Amazônia, outro na Mata Atlântica, faltava um na Pampa, se eu não assumiria aqui. Aí fui para uma reunião com ele, com um grupo,
assumi, eles mandaram recurso, eu comprei a terra e comecei o trabalho. A permacultura entrou na minha vida assim, dessa forma, né? E para mim foi interessante, porque quando eu comecei a estudar permacultura, eu me lembrava muito do meu avô, porque nós fazia piso de barro do galpão com cupim. Sim. Juntava cupim no campo, na carreta do boi, quebrava o cupim, botava no galpão, fazia aquilo tudo, misturava com esterco, botava as ovelhas, pisotear lá dentro, fazia aqueles pisos socados de terra, levantava as paredes de pau a pique e de torrão, né? A forma de lidar com os animais, a questão das luas, dos plantios, de tudo. Aquilo foi me vindo como uma memória do passado, lá atrás. Só que agora ela tinha uma coisa organizada, ela tinha um formato, ela tinha um método, entendeu? Né? Uma memória do passado tinha um caminho para o futuro. Aí. Isso. E aí comecei a trabalhar com isso. Ele achou que eu dava bem para dar aula e coisa, eu comecei a dar aula também, até que um dia o Bill Mollison, o criador da permacultura, veio no Goiás, a gente teve um encontro de pessoas trabalhando, e aí ele me diplomou, né, como professor de permacultura, como bioconstrutor, porque eu desenho, projeto casas, há um tempo eu tinha aprendido a fazer tudo isso e construir todas as casas aqui, e pelo trabalho que eu tinha feito com as sementes nos assentamentos, eu recebi um outro diploma de desenvolvimento socioambiental, porque envolveu várias famílias ao longo do tempo, etc, resgate de variedades. Eu cheguei a resgatar 22 variedades de trigo, na época, variedades antigas, né? Essas coisas. Bom, e então a permacultura entrou assim na minha vida e para mim foi um casamento muito interessante, porque já que tu falou da minha infância, me coligou com a minha infância de uma forma muito positiva, ou seja, tudo que eu tinha vivido lá atrás, né, eu juntei para uma coisa moderna, e nós juntamos o passado com o moderno, né? E mais o casamento com a engenheira agrônoma, ele completou todo o ciclo. E aí abriu... Essa é a legítima tríplice aliança, né? Fez aliança com o passado, com a permacultura e com a esposa. E aí que entra em 2011 na minha vida, ela é formada em desenho industrial e depois fez agronomia e fez especialização em biodinâmica, né? Nós dois somos formados em biodinâmica também. Então aí começamos já a fazer várias coisas. E do contato a partir da permacultura se abriu o mundo, porque aí eu fui convidado pela Vina, é uma fundação suíça, né? Aquele evento que teve em 92, da Eco 92, o empresário que articulou aquilo tudo, né? Ele criou essa fundação que apoiava projetos, só que a Fundação Avina trabalha diferente, você não manda proposta para eles, certo? E eles aprovam ou não, eles escolhem com quem eles querem trabalhar. E não sei como meu nome caiu lá, nos caras lá, que é assim, bastante raro, assim, vamos dizer, né? E aí, no processo da Vina, você é avaliado por um grupo de pessoas por horas, assim, ou seja, tu fica numa entrevista com 4 pessoas te entrevistando por umas 7 horas sem parar para ver se tu não cai em contradições, etc., porque eles vão liberar recursos, né? E eu tive a sorte de ser, então, aprovado por eles e comecei a receber. Sorte ou competência? Talvez também, né? Apoio da Fundação para desenvolver o projeto e para difundir a permacultura na América Latina, etc, etc. Aí nós começamos a fazer várias coisas. Uma das coisas foi um projeto chamado Ecoversidade, que era formar jovens em 8 meses com capacidade para chegar numa comunidade X ou numa periferia, enfim, e resolver problema de água, resolver problema de construção, resolver problema de produção de alimento, de geração de energia. Alguém que tivesse uma visão ampla de várias coisas, só que nós queríamos formar um grupo de pessoas rapidamente. Porque o que a gente está vendo, assim, existe uma urgência, né? Foi um início do nosso assunto sobre a crise climática, a crise ambiental, etc. Então, nessa urgência, era formar pessoas que conseguissem minimamente resolver as questões mais básicas, assim. Como é que eu chego num lugar e resolvo saneamento, água, construção, energia, produção de alimentos, etc. E foi muito interessante, a gente trabalhou com vários jovens, né? Trabalhei com o Exército também, vários projetos junto com o Exército. Nunca trabalhando isoladamente. Tu não consegue chegar num local e olhar uma questão. Mesmo que o cara te contrate para tu resolver um problema, o teu olhar ele já é macro. Já é macro. Geralmente já é mais. Até porque tu sabe que aquele problema pode estar interferindo em vários outros ali, ou mais na frente vai interferir, né? Isso é o que eu estou entendendo aqui, sim, João. É por aí, é por aí. Bom, uma outra questão. No teu entendimento, na tua visão, às vezes tu para, no momento que tu te olha no espelho lá e tu coloca, poxa, será que eu estou andando na contramão do mundo, né? Com que velocidade eu estou, né? Para que norte eu sigo? Porque a gente sabe, né? Porque às vezes eu imagino que para ti, às vezes tu pode estar nadando contra uma correnteza, né? Sim. É a imagem que dá, porque enquanto a maioria da humanidade está contribuindo para destruir o planeta, isso é uma realidade. O que nós estamos falando aqui é real, né? A gente vê por pequenas ações. Por outro lado,
muitos grupos preocupados. E aí a gente ouve muito aquela conversa, a educação começa na base, nós temos que mostrar para as nossas crianças, nós temos que fazer todo esse trabalho. Perfeito, mas não adianta eu mostrar para o meu filho como eu tenho que fazer se eu não faço. Sim, Né? Porque até o meu filho crescer e chegar à minha idade, quantos já estragaram o processo? Né? E há uma preocupação, porque assim como nós falamos em velocidade, né? O que a gente tem observado, olha as intercorrências que nós estamos sofrendo aí. E muitas pessoas falam, não, mas isso é cíclico. No passado também, se tu for lá na Bíblia, aconteciam temporais, aconteciam coisas horríveis. Então são ciclos e ciclos e ciclos. Mas a gente não vê ou não lê algo que tenha acontecido no passado da mesma forma com que está acontecendo agora, em várias situações ao mesmo tempo. Né? E isso é uma preocupação deste profissional de comunicação, né? De como nós vamos chegar, como nós vamos transmitir para que as pessoas acordem para a realidade que nós estamos passando de uma forma assim, meio que sacudida mesmo, João. Né? Então eu te pergunto, às vezes tu te sente na contramão do mundo ou as pessoas estão começando a acordar e aquilo que se enxergava, esse cara é um maluco, esse cara é um loucão, esse cara é isso, esse cara é aquilo, começaram a dizer, esse cara é top, esse cara é show. Né? Como é que está esse processo? Em que caminho você se encontra aí nesse momento? Eu não sei, eu não me sinto diferente, eu acho que todo mundo é igual. Eu acho que o problema é que não é que eu que sou diferente, eu acho que a maioria que é igual. Compreende? Não sei se me faz entender. Entendi o que você quer dizer. E quando tu falou da contracorrente, teve um fato muito curioso aqui em Bagé. Na época do Arroio Bagé, que estavam querendo canalizar o Arroio Bagé. Perfeito, recordo disso. Lá do EcoArte, né? Muito trabalhou lá. E aí, o que acontece? Na época, eu pedi apoio para o Lutzenberg, né? Para liberar uma pessoa para me ajudar, e a gente fez um levantamento fotográfico do Arroio Bagé, certo? Isso foi em 93. Essa amostra está lá no museu. O Lemenzec achou essa amostra que estava perdida, me chamou, eu até estava viajando quando ele me chamou. Cláudio Lemenzec, a amostra está lá. Eu fiz uma amostra fotográfica no tempo das impressoras matricial, fazendo desde a nascente do Arroio Bagé, passando pelo Gontã, Tábua, tudo mais, montamos uma amostra, pedindo. Botei dentro da Câmara de Vereadores, foi a única vez que foi montada uma amostra dentro da Câmara de Vereadores, foi em 93, pedindo que os vereadores olhassem e assinassem um apoio ao rio, porque eles achavam que o que estava sendo divulgado é que canalizar o rio significava despoluir. Essa era a questão. E na época era a empresa CR Almeida, lembra do Cecílio de Rego Almeida, né? Essa empresa foi uma das primeiras a sair na mídia, que tinha corrupções e coisas desse tipo, lavagem de dinheiro. Foi uma das primeiras na época que teve essas coisas. Hoje é comum acontecer, né? E essa empresa já estava na cidade medindo, tinha todo um movimento de recursos para essa coisa toda. E eu comecei a correr atrás para parar. E na época eu era agricultor, só estava vivendo a minha vida quieta num canto, não tinha nada de organização, não estava trabalhando com coisa alguma. Participava de algumas reuniões de coarte. Bom. E aí comecei a mover isso, fiz essa amostra fotográfica e levava para os colégios, comecei a tentar fomentar para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. E numa dessas entrevistas que me chamaram no rádio, chegou um secretário de desenvolvimento da época, e ele defendendo de fazer, porque iam gastar 500 sacos de cimento por dia, gerar emprego, essa conversa é sempre a mesma. E ele chegou uma hora, começou a se alterar comigo e dizer assim, tu tá sempre contra a correnteza, tu tá contra a correnteza, bem, por isso que eu peguei essa fala agora. Eu disse para ele assim, não é que é o seguinte, cara, água abaixo até merda vai. Eu tô indo em direção à nascente, aí ficou feio a coisa, porque o cara ficou muito incomodado. Sim. Mas é verdade, tu dá descarga e a bosta vai, pô. Entende? Então, assim, eu tô indo a favor da nascente. Então, não é que eu tô contra a correnteza, eu só quero chegar na água pura. Perfeito. Entende? Então, é isso, ou seja... Então, você acredita que hoje esta visão daria para a gente definir como um retrocesso necessário, importante, positivo e real, é o que precisa acontecer, ou seja, voltarmos lá no princípio e as ações, eu acho que né? Ou recuperar o que é possível. Essa é a tua maior preocupação hoje, recuperar o que é possível. Eu acho assim, ó, que é uma questão, como eu te disse, de olhar, de visão. Eu dei uma consultoria há pouco para uma fazenda no Mato Grosso. O cara fez um dos cursos conosco pela internet, convidou para eu fiz uma consultoria pela internet, ele convidou para ir na fazenda. E eu, antes daí, fiz reunião com ele e com os funcionários dele, uma fazenda grande. O cara tem mais ou menos uns 500 cabeças de gado. Ele queria ampliar, né?
Aí nós conversando, lá é braquiária, né? Diferente daqui. Sim. E eu comecei a colocar algumas questões para ele, né? E aí, depois dessa reunião, ele entrou em contato comigo e disse, olha, não dá, o capataz tem resistência com o que tu está falando, os peões, o pessoal da máquina, o vizinho também diz que eu sou louco se eu for fazer uma coisa dessa, por aí vai. Eu digo, vamos. Fica à vontade. Fica à vontade. O senhor me contratou, eu estou aqui, estou dando aí, meu parecer. Foi, porque aí é que está o que eu te digo, a questão da visão, por exemplo. Os caras querem ter braquiária de 1 metro de altura. A planta, quanto maior, mais carbono, mais difícil do animal digerir. Então, a questão aí não é a quantidade desse volume. Se eu tiver uma planta com 1 palmo e pouco de altura, eu vou ter muito mais nutriente com menos planta, certo? Ou seja, e vai ser mais rápido esse processo. E comecei a explicar algumas coisas para ele. Ele, como é um cara, um CEO de uma grande companhia, não vive só da fazenda, ele voltou a conversar com o pessoal, insistindo com o pessoal dele, por fim, resolveu. Eu digo, então vamos fazer só uma parcela, vamos fazer um voazano, uma parcela, vamos baixar a braquiária, vamos fazer isso. Fiz algumas coisas, vamos subsolar para entrar água. O problema também era seca, depois na seca não tem pasto, eu digo que não tem solo. Se não tem solo, não tem como absorver água, o solo está compactado. Coloquei como eu trabalho, mais ou menos. Aí ele fez numa parcela. Bom, aí ele me chamou para eu ir lá na fazenda. Cheguei lá na fazenda, o capataz de saída me pediu desculpa, depois os outros, não sei o quê, fomos olhar, eles separaram um lote, botaram nesse sistema e outro lote botaram no outro sistema. Só que esses funcionários dele ganham percentual no final do ano, por produção no final do ano. Aí, o gado que estava nessa parcela saía mais cedo, estava com pasto, estava com pelo melhor, etc, estava bem melhor, saía mais cedo, mais peso, etc, e estava ocupando um pedaço assim da fazenda. Então ele ia sobrar terra para botar mais gado, que era o que ele estava querendo. E aí mudou o conceito. Aí mudou o conceito. E na hora de sair, o capataz me deu uma cela, né? Me chamou e me deu uma cela de presente, né? que era a cela que ele usava. A cela que ele usava, porque eu montei no cavalo dele com a cela dele para o campo. Né? Aí eu brinquei com ele, essa cela tu vai ter que me vender. Cela dessas americanas. Sim. Aí, quando eu fui sair, ele me deu a cela. Eu disse, não vou levar a tua cela. Ele disse, não, é presente porque eu dei contra tudo que tu falou e a gente mudou. Deu a mão à palmatória. Então, assim, ou seja, estava tudo ali, o que a gente diz assim, eu tenho as coisas estão aqui. Ou seja, como é que eu vejo isso de uma forma diferente? Essa que é a questão, entendeu? O cara economizou, mais ou menos em 8 meses, 9 meses, 200 e poucos mil reais, que ele estava botando de fertilizante, faz aquilo, outro, né? Porque é só o conceito do Toninho Romero. Mudança de conceito. Mudança de conceito, mudança da forma de fazer, etc, né? Menos trabalho também, porque tu não tem que sair... Lá tem onça, né? Ou seja, já é outra lógica de andar no campo, de trabalhar com não sei de quem. Então, tu trabalha com lotes menores, mas cuidado, a água está mais perto, entende? Fica tudo mais perto. Falaste em onça aí agora, né? A onça tem atacado fazendas por uma razão muito simples, né? Porque não tem o que comer. Ela só vai lá naquele animal que está lá porque o que a natureza oferecia a ela de graça, infelizmente o homem, de alguma forma ou outra, acabou retirando, e aí ela parte para aquilo que ela tem pela frente, né? Então, que pode ser um bezerro, pode ser um terneiro, uma vaca ou um de nós, né? Sim, ela está com fome, ela tem que comer. E tu vê que, para nós, assim, a relação toda é as conexões. Como é que eu conecto as coisas, certo? Eu tenho um galpão, o galpão é água. Então tu dá uma pausa aí. Sim. Dá uma pausa nessa água, toma uma água aí. Tá. Vem cá, Rômulo, que o Rômulo trouxe aqui, eu nem chamei o Rômulo ainda aqui. Nós estamos aqui num momento, esse momento também é importante. Esse negócio aqui fez tanto sucesso no programa passado que ele trouxe de volta aqui. Tu que gosta de ecologia, é uma pizza, né? Low carb, né? Nós estamos ficando chique aqui, estou emagrecendo, rapaz. Eu não sei nem o que é isso, claro, agora me explica. É uma pizza aqui low carb. Vai lá, Rômulo, fala tudo aí, que essa parte aí é contigo, eu só aprecio depois de parabenizo. O que eu tenho parabenizado esse rapaz aqui é brincadeira. É porque aí ele não tem cobra. Né? Não, mas não cobra. Ele já faz parte da equipe. Bom, primeiramente, é um prazer te receber aqui no Conversa Sabor. Tá? Obrigado. Bom, a gente está servindo hoje aqui uma linguiça mista, tradicional, um entrecô, chimichurri hermanito e um matambrito à la pizza. É um matambre de porco com queijo, uma pizza de marguerita com uma massa de porco. Vamos dizer assim. Entendeu esse negócio? Viu que o negócio aqui é brincadeira, rapaz. E aí, como ele viu, isso aí ele vai observando, um cara observador. Como ele viu que o apresentador estava meio no começo, lá nos primeiros episódios, estava meio estufadinho, ainda continua um pouco, né? Mas estamos a caminho de uma melhora, né? E a gente tem que se cuidar também, né? Tem vida longa pro programa aí.
Aí, obviamente, que ele começou, cara, vou criar umas receitas lá, né, pro Duda, que o Duda come. Vai emagrecer, isso aqui é pra emagrecer. Pra ajudar. Né? Então tá aqui, né? Espetacular. Fica à vontade aí. Vamos E provar, nós voltamos no teu, a água do teu galpão lá. Aqui, né? Deixa eu provar também. Por favor, provem. Vamos lá. E os nossos convidados lá? Os nossos convidados estão servidos já? Tem que servir eles lá. Tá Nós bom, proveito pra temos aqui, vocês, ó. obrigado. Nós Obrigado. temos aqui, não é o programa do Silvio Santos, mas tem auditório Tem aqui auditório, também, meu João. né? Tem os convidados aí, os universitários, Tá os bom, convidados tá do bom. auditório. Né? Bom, mas vamos voltar lá. Não. E aqui o negócio é o seguinte, a gente conversa mastigando também, o pessoal fala, é feio falar de boca cheia, né? Uhum. Acho que é feio falar, nem conseguir falar se o cara tiver com a boca vazia, né? Então, Sim. vamos nos alimentar, graças a Deus, um alimento maravilhoso isso aqui. E aí a gente vai conversando, Vamos conversando. vamos lá. Eu te falava do galpão, por exemplo, tu deve lembrar das notícias que teve as secas e morreram aves e suínos na serra e etc. Então tu pega um pavilhão aí de 1.000 metros quadrados que não tem coleta de água de chuva. Se tu pegar uma casa aí de 100 metros quadrados, um galpão de 100 metros quadrados, com índice pluviométrico que tem na região, aqui 1.400, 1.500 milímetros por ano, são 150 mil litros de água por ano que tu perde de recolher. Quantos? 150 mil litros por ano. Loucura, hein? Sim. Se for um galpão aí de 1.000 metros quadrados, são 1,5 milhão de litros. Eu fui dar um curso um tempo numa comunidade, um tempo atrás, e faltou água, eles levaram as águas para as famílias que estavam no curso, para os vizinhos, porque faltou água. Aí eu fiz o cálculo só do pavilhão, né, uma comunidade budista, só do pavilhão dessa comunidade, dava 3 milhões e poucos de litros, se eles coletassem água dali. Que loucura. Então, na Austrália, por exemplo, que é a origem da permacultura, para te construir uma casa, tu tem que ter uma cisterna compatível com o tamanho da casa. Ou seja, então aí tu tem o habites da casa, se tu tem uma cisterna compatível com o tamanho da casa, em função que a maior parte do país é deserto, né? Então, aí tu começa a ligar, ou seja, eu tenho um prédio, esse prédio coleto água, eu boto numa cisterna. Começa isso que eu estava falando, eu começo a ter que colocar conexões. Isso é uma conexão bem simples, né? Uma vez eu estava no IPA, Instituto de Pesquisa da Amazônia, me levaram para conhecer lá. Eu cheguei lá, no dia que eu cheguei, estavam limpando o tanque do peixe-boi. Aí estavam tirando aquela água toda, ou seja, a água do peixe está rica em fósforo, em nitrogênio, excrementos dele ali, mais de comida, tudo mais. Aquilo estava indo num caminhão, pipa, e ia ser jogado fora. Aí a gente caminhou mais um pouco, chegamos num lugar onde estavam os viveiros de mudas, estavam preparando as mudas ali. Aquela água seria fundamental para essa horta. Obviamente. Aí estava chegando um caminhão carregado de composto comprado. Então, assim, tu tem 2 especialistas, né, porque é um centro de pesquisa, 2 especialistas que não se falam, o dejeto de um, né? Um está botando fora um dejeto que serve para o outro está comprando aquilo, certo? Então tu tem um gasto que tu não precisa, certo? Essa que é a questão. Perfeito. Há um tempo atrás me chamaram para fazer uma consultoria na Petrobras, numa refinaria. Entre outras coisas, a menina do meio ambiente me chamou e disse assim, olha, nós temos uma outra coisa para ver contigo aqui, que é o seguinte, nós temos um lago aqui, e o lago acimentado, né? E os patos cagam na água, dizendo para mim. E eu ri daquilo, de uma, olha... Eles vão fazer aonde, né? Vão fazer no sanitário todo da pato empresa. caga na água, né? Então, o que acontece? O pessoal fez um tanque de cimento, com menos de 1 metro de profundidade, a luz do sol vai até o fundo, aquilo antropofisado total, aquilo cheio de plâncton, de fitoplâncton ali, num nível bárbaro. O que eles faziam? A cada 3, 4 meses encostavam um caminhão, sugava toda aquela água e também botavam fora. E, ao mesmo tempo, estava irrigando o jardim. Isso dentro de um centro desse, onde tu tem todo mundo que entra lá para dentro, são tudo profissional, com PhD, com não sei o que, compreende? Então, tudo é uma questão de olhar, certo? Os caras carregavam areia contaminada com diesel, com gasolina, até o Paraná. Estou falando aqui do Rio Grande do Sul para descontaminar lá. Então, quando tu olha essas cenas assim, tu diz assim, como é que funciona isso? Né? Porque a gente está vivo por milagre. A quantidade de absurdos que a gente comete, isso é toda hora, em várias empresas tu vê essas coisas. Né? Sim. Então, assim... A gente procura muito esse olhar, assim, ou seja, o que tu pode fazer a partir do que já tem no lugar para melhorar esse ambiente, entendeu? João, todos nós, graças a Deus, somos mortais. Nós temos um tempo por aqui. E eu, particularmente, acredito na vida eterna. Sei que teremos uma vida muito mais ampla do que essa nossa vida aqui. Creio totalmente nessa questão. E conforme eu te disse, né, nós somos mortais. Um dia, o João Rocket não estará mais aqui.
você pretende ir até onde? Tomara que esse dia seja... que você contribua ainda muito mais, né? Estou desejando aí vida longa para você, para todas essas questões. Mas assim, como eu desejo vida longa para mim, para que a gente possa continuar conversando com pessoas especiais aqui. Mas eu te pergunto isso, né? Sabendo que nós somos finitos nesta parte da vida, né? Que para mim é indiscutivelmente a milésima parte, né? Do que temos por viver. Mas como será daqui para frente? Depois, quais são os seus planos daqui? De onde você já alcançou? Aonde você quer ir além no intuito e o que você está fazendo também para que essa sua semente ela se multiplique, ela se amplie com força total? Olha, o que aconteceu antes da pandemia, um ex-aluno meu, que é professor de uma universidade aqui no Rio Grande do Sul, entrou em contato que estava trabalhando com cursos digitais. Aí me convidou para dar aula pela internet. Eu disse para ele, olha, eu não entendo nada disso, eu nunca fiz isso, né? Sempre dei aula ao vivo, coisa assim, né? Aí eles, não, a gente se encarrega disso, etc, etc. A minha mulher já tinha me cobrado isso há um tempo atrás, da gente fazer, nós começamos a fazer e deu super certo. Eu não esperava que fosse dar a repercussão que deu. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo é isso, ampliar o público de trabalho. Por isso que está surgindo a possibilidade em outros lugares também. E por incrível que pareça, temos um sócio, uma equipe de sócios hoje, né, que já é outra turma, que trabalha com marketing, que trabalha com toda a parte do trabalho da plataforma toda, como é que funciona, que eu não sei nem a metade das coisas que eles conversam comigo, ou seja, minha parte é só conteúdo, né? E a gente já está atendendo 20 países, né? Ou seja, brasileiros e espanhóis e portugueses que estão em outros lugares, né? E então, assim, ampliou bastante o trabalho, né? Eu estou com mais ou menos um pouco mais que 10 mil alunos pela internet, né? E nós estamos ampliando e vamos ampliar com outros cursos agora. E a ideia é fazer com que mais pessoas se envolvam nisso. E uma das coisas que a gente está focando muito hoje é saúde, a partir da alimentação. Certo. Né? Tem um curso que é o Viver no Campo, que é um curso que explica um pouco toda essa lógica que eu estou te falando, dessa visão toda. Muita gente querendo ir para o campo. Com a pandemia acelerou mais isso ainda. Sim, né? sim. Então, assim, gente urbana que quer ir, não sabe como fazer, etc, etc. A gente tem várias aulas com relação a isso, né? E a questão da produção de alimento em função do envenenamento, né? De agrotóxico e tudo mais. E outra, essa preocupação das pessoas aprenderem a plantar, né? E aí eu tenho usado como exemplo uma coisa que aconteceu na Segunda Guerra, que quando os Estados Unidos, obviamente, juntou todos os recursos para mandar para a guerra, tinha uma questão de não ter combustível para fazer produção de alimento dentro do país. E para poder manter o país produzindo alimento, eles montaram um programa de mídia fantástico, os caras são campeão nisso, né? Que chamou-se Hortas das Vitórias, Hortas da Vitória. E isso foi esparramado, cartazes por todo lugar, tinha programa na rádio por tudo, e todo mundo tinha que lavrar as suas gramas, lavrar o seu jardim. Porque a grama é um sinal de riqueza, né? Que os reis, cada um tinha que ter um gramado maior, é sinal que tu não precisava plantar, né? Certo. Tinha quem plantasse para ti. Essa que era a coisa da grama. A grama nasce daí, né? Esse conceito de ter gramados, né? Então, era revirar todos os gramados e plantar. Então, cada família tinha que plantar um pedaço de uma horta. Isso foi feito nos Estados Unidos inteiro, e não faltou comida por isso. Se chamou Hortas da Vitória. Tem um museu nos Estados Unidos contando toda essa história. Eu procurei saber, fui atrás, etc. E a gente tem usado isso assim, porque a gente não sabe o dia da manhã. Nós estamos na iminência de mais de uma guerra ao mesmo tempo acontecendo, certo? Cada vez se agrava mais, não tem solução, certo? E a gente não sabe agora o que pode acontecer. Entende? Além do mais, toda a questão climática, ou seja, então a ideia é assim, a gente tinha, eu digo sempre que quem não está preparado, quem não está sempre preparado, não está nunca preparado, entende? Então, acho que a gente tem que se preparar para alguma coisa que possa vir. Eu não estou profetizando que vai acontecer alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, né? Entende? Então a gente tem... Precaução. E outra, em função dos depoimentos que a gente tem recebido das pessoas se curando no momento que muda a alimentação. Então nós estamos focando nesse momento um pouco nisso agora, ou seja, a produção de alimento saudável. Perfeito. Né? Em pequena escala, em grande escala, não importa. Mas isso envolve também, obviamente, que a permacultura, né? Sim, não, basicamente isso. Você vai utilizando tudo aquilo que é possível de ser aproveitado para colocar nessa horta e livrando de agrotóxico de qualquer forma, né? Deixa eu falar dos nossos patrocinadores para você dar uma beliscada aqui também, porque só falar não dá, né João? Bom, eu quero dar um alô para você de novo com relação aos nossos apoiadores aqui no programa, Sicredi Liberdade, também conosco o Grupo ASM, 71 anos, qualidade começa com A, Argos Investimentos Rurais,
Flow Filmes, Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa, e também conosco aqui com o apoio Ponto da Carne, nos fornecendo todas as carnes que são servidas aos nossos convidados, e também da Sobreiro Vinhos e Regalos, responsável pelas bebidas que nós estamos consumindo aqui. Hoje nós estamos tomando uma Heineken sem álcool, né, o João? Porque a gente sempre pergunta para os nossos convidados o que eles querem beber. O mínimo que a gente pode fazer é recebê-los da melhor forma, né? O João, ele pediu uma cerveja sem álcool, né, e uma água que nós estamos oferecendo, e eu sempre acompanho os nossos convidados. Se é água, se é uma cerveja, é cerveja, se é vinho, é vinho. Ah, muitas vezes eu procuro beber o mínimo possível, já falei isso tudo para vocês, né, que a bebida é para ser consumida no momento de confraternização. Aqui também nós estamos trabalhando, mas numa confraternização. Bom, João, dando continuidade ao que nós estamos falando aí, que é super importante, eu acho que como tudo, né? Eu acho que também na vida da gente tudo são fases, tudo são processos, né? Tem momentos que a gente olha a natureza que é dada de graça para nós e acha que ela sempre vai ser a mesma coisa, que a gente não precisa preservar, que a gente não precisa cuidar. O peixe que a gente pesca hoje vai ter amanhã. E você falou que eu gosto de pescar. Hoje eu sou um pescador muito mais consciente, né? Um pescador hoje que busca a preservação, realmente pegar aquele peixe que eu vou consumir. Todos a gente consumia, ou dava para alguém consumir, mas antes era a quantidade, né? Hoje é a qualidade. Hoje, quando eu vou pescar, eu quero ter a qualidade do meio ambiente, a qualidade que a natureza está me proporcionando, o nascer do sol, o pôr do sol, o movimento das águas, enfim, dar valor àquele momento e não especificamente se pegou peixe, pegou, se não pegou, não pegou. Hoje eu tenho criatório de peixe, né? Eu crio peixe, acompanho o desenvolvimento desses peixes, aí avalio o comportamento dos peixes, ou seja, um olhar diferente, né? Sim. Aí eu te pergunto, com tudo isso você falar em ser precavido, né? Qual a avaliação que as pessoas hoje têm com relação a isso? Só antes uma brincadeira com você, né? Você começou com os cursos, né? E aí perguntava, o que você está? Isso aí tu dizia, computador, que é um computador ecológico, né? Computador. Aí, a partir daí, essas aulas que vocês têm ministrado, esses cursos que vocês têm ministrado, têm chamado a atenção das pessoas, as turmas têm se multiplicado, o interesse tem sido maior pelos resultados que você mostra, ou você observa também que as pessoas têm buscado uma interação maior com a natureza e principalmente com essa questão do olhar global e da preservação em geral, e não de um ponto apenas, né? Antes da pandemia já tinha um movimento de êxodo urbano, já se sentia um movimento de êxodo urbano e também de pessoas saindo das capitais para cidades menores, por segurança, por etc, por tempo e tudo, né? Com a pandemia acelerou mais o processo de ir para o campo, né? São Paulo, por exemplo, aumentou 400 e poucos % a venda de sítios e chácaras até 150 quilômetros de São Paulo. Várias corretoras entraram em contato conosco na época, ainda entram em contato, né? Coisa assim, né? Eu acho que o que acontece hoje é que nós temos uma quantidade de informação maior disponível, né? Então, se tem mais informação, mas também o processo de mudança da consciência é um pouco lento, o que eu acho, né, da coisa. Agora, a informação que tem sobre tudo é muito mais fácil tu acessar. Agora, também nunca se teve tanta informação e tanta gente desinformada, porque também tem muito fake news sobre tudo, certo? E aí na internet, como tu está também colocando as tuas coisas no YouTube, assim, o peso entre uma pessoa que domina uma área e uma pessoa que tem mais seguidores é quase um absurdo. Ou se tu tivesse um Einstein, por exemplo, tentando abordar sobre teoria da relatividade, ia entrar um menino lá com 1 milhão de seguidores. Ele teria menos seguidores. Ia dizer assim, mas eu não acredito nisso que tu está falando. Sim. Entende? É que nem essa coisa da terra chata, ou seja... Perfeito. Né? Entende? Perfeito. Então, assim, então tu tem muita gente dando todo tipo de opinião, ou seja, que não é assim, que não é essa... Então, esse é um problema, ou seja, na mídia hoje, entende? Assim, porque é uma questão de opinião. E às vezes não é opinião, são fatos, né? Ou seja, uma coisa são fatos, outra coisa são opiniões. Né? A pessoa, quando trabalha em uma determinada área, até pelo fato dela trabalhar naquilo e informar através daquela sua profissão, ela acaba sempre buscando atingir o máximo do potencial, né, dentro das informações daquilo que tem, né? Hoje você, dentro desse universo, como é que você, numa escala de 0 a 10, que nota você daria? Eu sei que é ruim a pergunta que eu vou te fazer, mas não é no sentido assim de uma vaidade pessoal, muito pelo contrário, né? No intuito, você acha que você hoje está pronto
ou tem muito a aprender ainda para levar muito mais informações atualizadas para as pessoas? Você acha que tem muita coisa para mudar ainda e você precisar estudar para poder repassar esses conteúdos? Ou você acha que nós estamos chegando realmente no topo da pirâmide no que se fala e no que se diz em relação à ecologia? Eu pessoalmente, o que acontece? O assunto que a gente tem tratado, na verdade, nós estamos reduzindo a quantidade de informação, porque o público não alcança. Certo. A média que a gente tem feito, não só nós, ou seja, o trabalho equipe, é uma filtragem. A equipe de trabalho que nos ajuda, porque faz pesquisas, todo o tempo estão fazendo, ou seja, mando pesquisas, as pessoas respondem, então nós temos mais ou menos que tipo de público, desde quanto é que ganha, idade, tudo, ou seja, onde é que nós estamos trabalhando mais, se é São Paulo, se é Rio, entende? Ou seja, a gente tem um levantamento de tudo isso. O que a gente tem visto é que muita gente urbana procurando, então muito do assunto que a gente trata, a gente tenta até reduzir um pouco a informação, para poder que as pessoas consigam entender. Certo. Agora, de uma forma... Filtra conteúdo em algo mais objetivo, a ponto de chegar e fixar. Que consiga entender. Perfeito. E uma coisa que a gente, quando está vendendo os cursos, é que a gente busca um diálogo que qualquer pessoa entenda. Certo. Porque como tu trabalha com um público muito diverso, sim, entende? Então a ideia é fazer um diálogo de um grande estancieiro até um jardineiro. É importante que ambos tenham o conhecimento, não desmerecendo profissão de nenhuma, né, de ninguém, até porque um jardineiro muitas vezes cuida muito mais da natureza do que o próprio estancieiro, dependendo do ângulo que a gente for analisar. Mas essa linguagem, então, bem informal, bem próxima para todos os públicos. Quais são os 2 cursos hoje que estão em andamento? Hoje 2 que estão rodando é o Viver no Campo, certo, né? E o outro é Plantar Orgânico Colher Saúde. Você monta turmas, espera fechar uma turma para começar, ele está disponível vende, marca uma data, vende naquela data, fecha aquela turma, toca aquela turma e depois faz dando outra fazendo tudo assim. tudo online hoje, perfeito. Pode dar o endereço para as pessoas quem quiser nos seguir, @rama no Instagram, né? @rama.permacultura. Certo. E o nosso site é www.ipep, que é Instituto de Permacultura da Pampa, ipep.org.br. Certo. Por aí nos acham. Perfeito. Né? Isso. Perfeito. Bom, a partir daí, João, para a gente finalizar, eu sempre pergunto, né, e gosto de perguntar aos nossos convidados sobre uma pergunta, né, que tu gostaria que em algum momento, em entrevistas, em conversas, em consultorias, alguém tivesse feito para ti e que nunca fizeram. Aí eu gostaria que tu me falasse essa pergunta, né? Agora que nem aqueles programas lá de televisão, né? Tu tem 30 segundos para pensar aí, me passar a pergunta para que eu repassar para ti. Não é um mérito meu essa pergunta, eu já te fiz inúmeras perguntas, né? Agora não é o profissional, é tu que gostaria e que nunca te perguntaram. E eu quero ter o privilégio de fazer essa pergunta para tu responder. Eu acho que agora tu me apertou, né? 30 segundos, pode ficar bem tranquilo. Uma pergunta que nunca me fizeram. Que tu gostaria. Essa pergunta nunca me fizeram, cara. Porque como é que esse monte de gente aí que estudam, que trabalham, nunca me fizeram uma pergunta desse tipo aí que eu gostaria de responder. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é por que tu insiste, né? Muito bem, então vamos lá. Né? E outra, agora já vou fazer... Por que a gente insiste em fazer o que está fazendo? Né? Então, porque, na verdade, eu te digo assim... Por que tu, então, deixa eu perguntar. Faz a pergunta, isso. João Rocket, nosso convidado de hoje do Conversa e Sabor. Esse cara preocupado com a natureza, com o meio ambiente como um todo, falando que o meio ambiente não é nada isolado, e sim um conjunto de fatores, né, que são todos eles fundamentais e importantes para o desenvolvimento e para a manutenção da vida no planeta. Por que tu insiste? Pois é. Porque quando tu começa a pensar no que tem para fazer, eu não consigo ver outra coisa a fazer que não seja isso, compreende? Né? Agora, se tu me perguntar se a situação que eu enxergo se está melhorando, eu vou ter que responder que não. Não está melhorando. Não está melhorando. Essa é a realidade. Então, isso te entristece, João? Eu não sei, Deus deve saber, porque eu acho que é o seguinte, eu creio em Deus. Né? Eu penso assim, ó, uma coisa é o que Deus permite, outra coisa é o que Deus quer. Perfeito. Certo? Eu acho que a gente está fazendo o que Deus permite. Né? O que Deus quer é outra coisa. Provavelmente Ele não permita, espero que não jogue uma bomba atômica de novo. Certo? Talvez Ele não permita isso. Né?
Então, as coisas todas que a gente está fazendo, eu acho que ele está permitindo, mas não que ele queira. Porque, na verdade, assim, outro dia eu estava falando sobre isso. Se tu pegar toda a população brasileira, por exemplo, em função do que está acontecendo agora em Israel e a Palestina, pegar toda a população brasileira, todas as cidades, sem os municípios, as cidades, a parte construída das cidades, nós juntar todas as cidades do Brasil, nós vamos ocupar 0,65% do território, sabia disso? Não sabia. A gente não ocupa nem 1% do território com as cidades. Então tem muita área, certo? E o que faz? A gente se aglomera. Aí como não tem mais espaço, a gente se amontou em cima dos edifícios, né? Então, ou seja, o que acontece historicamente? Tem um livro interessante para ler do Jared Diamond que chama Colapso. Ele mostra nesse livro em duas partes, as populações que colapsaram e as populações que conseguiram sair do colapso, certo? A gente estuda esse livro porque quando trabalha nas aulas inicia um pouco entrando nesse campo, ou seja, como é que eu enxergo que tem um colapso à frente e saio dele e como é que eu caio nele, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, assim, ó, se tu olhar, boa parte dos grandes colapsos que tiveram, eles foram por essa aglomeração toda. Certo? Essa junção, tu pega uma cidade como São Paulo, não tem solução para trânsito, certo? Né? Cidade do México não tem uma solução para trânsito, vai para Tóquio, eu estive na Índia trabalhando, nos outros lugares, não tem solução para essas coisas, compreende? Tu rodasse muito o mundo todo aí, João, Sim, com o teu trabalho. Fiz, eu estive na Índia trabalhando, em Moçambique nós montamos um projeto de permacultura lá, trabalhei com o pessoal da Etiópia também, com Haiti, e aí entra essa coisa cultural, por exemplo, assim, ó, por exemplo, eu resistiria hoje a fazer um trabalho com a Haiti, e faria um trabalho com a Etiópia, por exemplo. Certo. Porque eu acho que pelo que tu já viu. Pelo esforço seria triplicado tentar fazer uma coisa com a Haiti, mais fácil fazer com a Etiópia. Certo. Né? Ou seja, por quê? Porque não tem organicidade. A cultura não tem organicidade. Eles passaram por esse tsunami e até agora praticamente a situação deles é a mesma. Eu trabalhei com eles antes daquilo. Né? Aí tu pega um Japão, ou seja, um mês depois eles estão com tudo reconstruído. Não é porque são ricos. É porque tem disciplina. E a maior dificuldade que eu tive com eles era a falta de disciplina para trabalhar. Não tinha disciplina para horário, para nada, para fazer as coisas, compreende? Agora, no pessoal da Etiópia já tinha muito mais disciplina. Então, tu vê que eu gosto de dizer o seguinte, a regra liberta. A regra liberta. E nós brasileiros não gostamos de regra, né? Mas é a regra que te liberta, né? Ou seja, eu chego na tua casa e eu não posso entrar no teu quarto, né? A menos que eu peça para ti, mas eu posso te pedir para ir no banheiro, por exemplo. Sim. Entende? Então, ou seja, é isso que falta, eu acho, né, para alguns lugares. E, no geral, é isso, né? Porque as pessoas já viram a crise toda que está, mas tu não vê que tenha um cuidado, né, na verdade, com o ambiente, de uma forma geral. Né? Muito bem. Né? Então, eu acho que a gente insiste porque é teimoso, né? Mas não que eu ache que esteja melhorando. Sinceramente, eu não acho que está melhorando. Mas desistir jamais, né? São missões Sim. e alguém tem que levantar a bandeira, né? É. E a todos que muitas vezes falam ecochato, eu conversei hoje com o permacultor João Rocket, um eco-show, né? Porque é importante que todos tenham essa conscientização, né? Não se esqueçam jamais que nós vivemos em comunidade, ninguém vive só, que o ar que eu respiro é o mesmo ar que você respira, muitas vezes diferente pela localidade que nós estamos, mas que o filtro de todo esse ar é aquilo que eu, você e tantos outros contribuímos para destruir. E por aí vai, né? Não concordo com muitas ações quando falam sobre a questão de produção, principalmente a produção pecuária, né? Eu não concordo muitas vezes com algumas situações que falam que a pecuária é um dos grandes responsáveis por problemas aí no planeta. Uhum. Eu acho que tem problemas muito maiores do que esse, que deveriam ser muito mais trabalhados diariamente e que não são. João. Posso, antes de encerrar, falar disso também? Não? Fica à vontade, fica à vontade. Então, vou dar um alívio para os pecuaristas. Hein? Eu comecei a estudar sobre isso, certo? Se a gente pegar hoje a população de gado, por exemplo, dos Estados Unidos, certo? E nós pegarmos a população de bisões antes da colonização, sim, certo? Né? Elas se equiparam. Em outras palavras, eu estou dizendo que eu também não acredito que, por exemplo, que um dos gases de efeito estufa vem da vaca, certo? Uma coisa é tu ter perdão, me faltou a palavra.
Conglomerado? Conglomerado, como é que chama? O pessoal está chamando. Confinamento. Um confinamento, né? Uma coisa é um confinamento, onde tu tem realmente uma quantidade de animais num espaço fechado, né? Porque aí tu não tem muita ambiência na volta para poder absorver aqueles gases, né? Mas por quantidade de animais, não. Certo? Porque, assim, se a gente for medir o que nós tínhamos de anta aqui, o que a gente tinha de cervos e tantos outros seres, né? E o exemplo mais clássico que eu dou para os Estados Unidos por causa dos dados, quem quiser procurar, porque tu vai ver que a população de bisões eram milhões, certo? E hoje nós temos aí tipo 200 mil, 300 mil. Então a relação de bisões que nós tínhamos lá atrás e o que tem de vaca hoje, elas estão em equilíbrio. Então esse dado eu não concordo contigo, não compactuo, já... Perfeito. Muito bem. João, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer te conhecer, deixa eu apertar tua mão novamente, a gente se conhecia só por telefone, em outras épocas, lá do passado ainda do EcoArt, né? Foi um prazer te conhecer, continue insistindo, né? Eu acho que nós podemos melhorar, te ouvindo melhorar mais ainda, né? E é uma questão de conscientização e uma questão de prática, teoria, conhecimento está disponível para todo mundo, né? Mas se não praticarmos, não adianta nada, então praticarmos no nosso dia a dia. Eco Show, João Roquette, hoje aqui no programa Conversa Sabor. Muito obrigado. Deixa eu me despedir ali dos nossos espectadores. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais esta edição do programa Conversa Sabor, diretamente aqui do Gabana, esse lugar especial. Mais uma vez eu quero agradecer pelo carinho de todos vocês que estão nos assistindo. Nós estamos muito felizes com o resultado, certo? Nós temos aí programas com números muito legais já. Muito obrigado pelo carinho de todos. Nós estamos apenas começando. É um projeto super novo. A gente quer desenvolver muito, a gente quer caminhar por outros campos aí, por outras localidades do nosso Brasil, trazendo informações com pessoas sempre especiais, a exemplo do João, que hoje esteve aqui conosco, tá certo? Muito obrigado a todos. Sicredi Liberdade, também ASM, Grupo ASM 71 anos, qualidade começa com A. Flow Filmes, Argos Investimentos Rurais, Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa. Também conosco o Ponto da Carne como apoio e a Sobreiro Vinhos e Regalos. Vou fazer mais uma vez um pedido para você. Te inscreve aí no canal, agora no finalzinho do programa, tá certo? Não deixe para amanhã nem para depois, vai aí, te inscreve, ativa o sininho aí com as notificações, tudo aquilo que for acontecendo do programa você estará recebendo, né? Também deixe seu like, faça seu comentário, é fundamental, nós queremos ouvir vocês. Estou pedindo hoje, vocês têm ouvido e assistido a gente. Eu quero ouvir vocês. Vocês estão gostando do programa? Vocês que estão assistindo? Tá legal? Quer algo diferente? Dê sugestões de assuntos que você gostaria que fossem abordados aqui, que a gente vai em busca deles para você também, tá bom? É interação, pessoal, é interação e o nosso objetivo é esse, tá bom? Abração para todos vocês, muito obrigado e até o próximo Conversa Sabor, que não vai demorar muito, hein? Até mais!